Graça e paz do Senhor Jesus. Meu nome é Carlos Henrique. Este é o canal Doutrina dos Apóstolos. O objetivo é sempre estar trazendo vídeo com base na Bíblia. E o tema de hoje que a gente vai estar falando é fé na ressurreição. A gente vai começar usando o texto que está em João, capítulo 11, a partir do verso 25 até o 27, que diz assim: Disse-lhe Jesus estava falando com Marta, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir. Amém? Glória a Deus. Baseado nesses versículos, agora a gente vai falar um pouquinho da vida de Jó. A gente não vai falar a respeito de Lázaro. Vamos usar esse versículo como base para falar a respeito de algo que Deus me mostrou na vida de Jó. Quando Jesus fez a seguinte pergunta a Marta: crês tu isto? A Bíblia diz que Jó creu. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então em Jó, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: Houve um homem na terra de Uz que se chamava Jó, e era este homem perfeito, reto e temente a Deus, e afastava-se do mal. Esse é o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Jó. É interessante a gente saber algo a respeito desse livro de Jó, que foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. E por que é interessante a gente saber isso? Eu não quero passar isso simplesmente por conhecimento, por mera informação ou por algo teológico. Mas quando a gente se dá conta que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia, e as primeiras palavras que o Espírito Santo inspira Moisés a escrever é que houve um homem na terra de Uz, que se chamava Jó, e era homem perfeito, reto, temente a Deus e afastava-se do mal, eu creio que Deus está querendo mostrar algo com urgência. A Bíblia não está em ordem cronológica, pois se tivesse o livro de Jó teria que ser o primeiro. Mas quando eu tenho esse entendimento de que esse foi o primeiro livro a ser escrito e que as primeiras palavras a serem registradas é a respeito de um homem e não a falar a respeito da criação do mundo, da criação dessa terra, da criação dos animais, da criação do homem, mas o primeiro livro a ser escrito é um livro que fala a respeito de um homem, eu entendo que Deus quer me mostrar algo muito importante e é sobre isso que a gente vai falar ao longo desse vídeo. Vamos observar algumas características do caráter de Jó, somente no versículo 1, porque tem muita informação. Diz assim, que Jó ele era um homem perfeito, ou em outras traduções, um homem sincero, um homem íntegro. O que significa isso? O que Deus está falando? Isso está falando de maturidade espiritual. Significa que ele era um homem íntegro na sua espiritualidade, sincero na sua espiritualidade. No caso da minha versão, da minha Bíblia, diz que ele era um homem perfeito. Nós sabemos que não existe nenhum ser humano perfeito. Outrora, a palavra não está no sentido literal. Então, quando eu entendo homem perfeito, eu entendo que ele era homem de maturidade espiritual, homem que tinha entendimento de coisas espirituais. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, ou algumas traduções justo, que significa que era um homem que andava nos caminhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele era um homem temente a Deus. O que é uma pessoa temente a Deus? O que é um servo temente a Deus? É uma pessoa que respeita e reverencia a Deus, que reconhece a sua grandeza, que reconhece a sua santidade. Jó tinha esse entendimento. A Bíblia diz que ele se afastava do mal, ou como a NVI diz, ele evitava fazer o mal. Então, todo esse conjunto de informação, a gente tem no primeiro versículo, a primeira coisa que Deus escreve a respeito de Jó, que Deus inspira alguém a escrever a respeito de Jó, são todas essas características, um caráter que chamou a atenção de Deus a ponto de ser o primeiro livro a ser escrito da Bíblia que nós conhecemos hoje como Bíblia Sagrada. Esse foi o primeiro registro, e isso é algo digno de nota. Sabendo um pouco a respeito disso, eu quero falar agora um pouco sobre o plano espiritual, sobre o reino espiritual, sobre a realidade espiritual, como você achar por bem entender. Porque no versículo 6 do livro de Jó vai nos mostrar uma realidade de um mundo espiritual.
E como eu disse, quando eu entendo que esse foi o primeiro livro a ser escrito, e Deus começa a mostrar no primeiro livro essas realidades, essas verdades espirituais, Deus começa a falar do caráter de um homem, mas já no versículo 6, Deus mostra, Deus abre um panorama do mundo espiritual. Eu entendo que Deus está querendo mostrar algo para nós, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. O versículo 6 do livro de Jó diz o seguinte: E um dia vieram os filhos de Deus a apresentar-se diante do Senhor, entre os quais veio também Satanás. Filhos de Deus é uma terminologia bíblica a qual se refere aos anjos. E diz assim, versículo 7, Disse o Senhor a Satanás: De onde vens? E respondendo Satanás ao Senhor disse: De rodear a terra e de andar por ela. O mais interessante agora é o versículo 8, porque o que nós lemos no versículo 1, Deus está nos mostrando um panorama no mundo espiritual que está acontecendo uma apresentação, é o que diz a Bíblia, vieram os filhos de Deus apresentar-se diante do Senhor, entre os quais veio também Satanás. Então os anjos se apresentaram diante de Deus e o próprio Satanás se apresentou diante de Deus. Para quê? Deus faz uma pergunta a Satanás: de onde você vem? E disso eu entendo que de tempos em tempos, porque no capítulo 2, no versículo 1 desse mesmo livro de Jó, vai dizer o seguinte: Outra vez aconteceu um certo dia que vieram os filhos de Deus para apresentar-se diante do Senhor, e Satanás veio também entre eles a apresentar-se diante do Senhor. Disso eu entendo que os anjos, quer sejam os bons, ou esse anjo maligno que é Satanás, um anjo caído, de tempos em tempos eles têm que se apresentar diante do Senhor para prestar conta do que eles estão fazendo. Não que Deus não saiba, mas Deus toma conta de tudo isso. E quando eu presto atenção que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito, e que logo no primeiro capítulo Deus está revelando uma realidade espiritual, mais uma vez eu digo, Deus está querendo nos mostrar algo, nos ensinar algo. Então preste bastante atenção que esse conteúdo vai ser muito proveitoso para a sua vida espiritual. Dito que no versículo 6 do capítulo 1 e no versículo 1 do capítulo 2, nós entendemos que existe essa realidade espiritual e por meio da Bíblia Deus está nos mostrando isso, a gente entende que Deus quer ensinar algo para a gente. Então, falando agora um pouquinho da vida de Jó. A Bíblia diz no versículo 2 que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Diz no versículo 3 que o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, possuía muitíssimos criados que estavam a seu serviço, de maneira que aquele homem era o maior dentre os filhos do Oriente. Então, ele era um homem que tinha uma família abençoada, era um homem que tinha uma vida financeira super estável, super equilibrada, de maneira que, dentre os filhos do Oriente, ele era o maior, ele era um homem rico, bem-sucedido, era um homem que tinha uma família boa, e nós sabemos o que vai acontecer com a vida de Jó. Então, vamos analisar como que o homem mais rico do Oriente, como diz a Bíblia, o maior dentre os filhos do Oriente, vai do topo mais alto, vamos por dizer assim, da cadeia, até o lugar mais baixo, mais miserável. Nós aprendemos que o testemunho que Deus dá a respeito de Jó no versículo 8 é algo incrível, é algo que chama atenção. Por quê? Porque, analise comigo, está acontecendo uma apresentação de seres espirituais, celestiais, diante do Todo-Poderoso. E quando a gente toma nota que o assunto que Deus vai tratar, um dos assuntos pelo menos que nos é dito, que Deus vai tratar nessa reunião, é a respeito de um homem, eu entendo que Deus quer nos mostrar algo. Porque, humanamente falando, será que não tinha outro assunto sem ser o nome de Jó, sem ser a respeito de Jó? Mas quando eu entendo que Deus reuniu os seus anjos, quando o próprio Satanás se apresentou diante do Senhor, e o que o Senhor, depois de o Senhor perguntar para Satanás, de onde vens, ele pergunta: observaste meu servo Jó? Eu creio que Deus quer que a gente observe a vida de Jó e aprenda algo a respeito da vida de Jó. Então o testemunho de Deus não há outro como ele na terra. É interessante a gente observar que é Deus que está dando esse testemunho. Não há outro como ele na terra. A Bíblia também vai nos dizer que ele era um homem irrepreensível, sincero, homem perfeito, Deus vai falar, porque não há outro como ele na terra, homem perfeito, reto, temente a Deus, que se afasta do mal.
Deus está perguntando para Satanás: você tem observado como o meu servo é diferente na terra? Quando, uma vez que nós entendemos que de tempos em tempos os anjos têm que se apresentar diante do Senhor, e o próprio Satanás vai e se apresenta diante de Deus, entendendo que uma vez Deus falou a respeito de Jó, eu começo a me perguntar: será que Deus algum dia pôde falar de mim? Será que Deus pôde falar de você? É algo para nós refletirmos na nossa vida, o que Deus pensa a respeito de nós. Se Deus tem essa liberdade de falar de nós com essa segurança, porque quando eu vejo Deus falando a respeito de Jó, eu consigo ver a alegria nas palavras de Deus, no coração de Deus. Você tem observado meu servo Jó? Eu consigo fazer essa leitura de Deus com uma alegria no seu coração. Esse é diferencial, esse tem algo de diferente dos outros. Será que Deus pensa assim de nós? É algo para nós pararmos e meditarmos. Mas seguindo adiante, a partir desse momento, dessa apresentação dos anjos diante do Senhor, eu entendo que houve um desdobramento no mundo espiritual que atingiu diretamente a vida de Jó. Existem desdobramentos no mundo espiritual que nós não entendemos. Isso reflete diretamente no mundo físico e material que nós estamos. Deus nos permite, pelo livro de Jó, compreender algumas dessas verdades. Agora é interessante a gente frisar que a história de Jó não é a história de um homem inconverso, e sim a história dele de um homem que é muito bem convertido. Esse livro não se trata da conversão de um pecador, e sim sobre a profundidade da consagração de um santo. É sobre isso que fala o livro de Jó, a consagração de um homem. Porque, vamos analisar, eu separei alguns versículos, eu não vou ler todos porque é muita coisa, mas eu separei de forma resumida, eu vou dando os versículos, e se você quiser depois você lê na sua Bíblia, mas vai acompanhando. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estado e a situação de Jó e algumas declarações que ele vai vir a dar ao longo desse livro. Vamos falar um pouquinho de algumas coisas que vai acontecer com Jó e alguns desdobramentos que vai acontecer depois dessa reunião, dessa apresentação desses anjos. A Bíblia vai nos dizer, no versículo 14 e no versículo 15, que Jó perdeu seus bois, jumentos e servos. E por que isso aconteceu? Porque nessa reunião, depois de de Deus perguntar a Satanás: tens observado meu servo Jó? A Bíblia vai nos dizer que Satanás, olha o que Satanás disse para Deus. Satanás, respondendo ao Senhor, disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Não tens tu cercado ao redor a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Ao trabalho de suas mãos não tens tu abençoado, e portanto a sua fazenda cresceu muito sobre a terra? Olha que interessante, porque é Satanás dizendo para Deus: não tens tu cercado ao redor dele? Observa, Satanás está falando: eu não posso tocar na vida dele, eu não posso fazer nada, ninguém pode fazer nada, porque tu tens cercado a vida dele. Disso eu já aprendo uma outra verdade: quando somos servos fiéis a Deus, a Bíblia diz que Deus vem, Deus cerca essa pessoa, Deus abençoa essa pessoa. Só que para isso tem que ter um caráter de fidelidade a Deus. Por isso que eu disse, o primeiro versículo do capítulo de Jó não está ali em vão. Não é uma simples exaltação de Deus a um homem. Tem algo que Deus quer que nós aprendamos. Existem princípios que nós temos que cumprir para que Deus possa nos abençoar. E analisando a vida de Jó, nós conseguimos aprender alguns desses versículos. Mas, havendo esses desdobramentos, Satanás também vai falar: mas estende agora a tua mão e toque em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O que Satanás estava dizendo? Jó, ele só te serve porque você abençoa ele. Então agora Satanás está querendo jogar Jó contra Deus. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, e Deus não tenta ninguém. Ou você observa Satanás dizendo: estende agora a tua mão. Deus não vai tentar Jó e Deus não vai fazer nada contra Jó, mas Deus vai dar a permissão para que Satanás toque na vida de Jó, toque na fazenda de Jó, toque na família de Jó, e Deus estabelece os limites. Por isso que eu disse, existem desdobramentos no mundo espirituais que muitas das vezes nós não entendemos, que são permissões de Deus. Tem coisas que acontecem porque é uma lei universal, uma lei da semeadura. Tem coisas que nós fazemos
que nós plantamos e que nós colhemos, mas tem coisas que acontecem que são permissão de Deus, e nós vamos ver agora através da vida de Jó, uma dessas permissões, a qual Deus permitiu. O Senhor então disse a Satanás: eis que tudo o que ele tem está na sua mão, somente não estenda a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então disso eu entendo que existem permissões de Deus, só que Deus estabelece limites. Você pode vir até aqui, porque Deus conhece a nossa capacidade. A Bíblia diz que Deus sabe até onde nós podemos suportar. E é sobre isso que a gente vai falar agora, sobre esses acontecimentos na vida de Jó. Nós vemos que ele perdeu bois e jumentos e alguns servos. Isso está no versículo 14 e o versículo 15. A Bíblia vai dizer no versículo 16 que caiu fogo sobre as ovelhas e servos, caiu fogo do céu. Então ele perdeu mais de seus recursos financeiros e mais servos, mais mão de obra. A Bíblia nos diz no versículo 17 que ele perdeu camelos e servos, perdeu mais recursos e mais mão de obra. Só que a Bíblia vai nos dizer no versículo 18 e no versículo 19, que Jó perdeu todos os seus filhos de uma só vez. Isso é algo complexo de ministrar, porque toda vez quando eu dou uma saudação ou falo a respeito de Jó, e quando chega nessa parte dos filhos, eu sempre falo que nós, pelo menos eu que não tenho filhos, que não sei o que é perder um filho, você que está assistindo, não sei se você tem filhos, só a pessoa, só o pai, só a mãe que perdeu o filho consegue entender essa dor. Nós lemos muitas das vezes, nós ouvimos pregações a respeito disso, mas nós não vamos saber qual que é a dor de perder um filho. E não só isso, Jó perdeu 10 filhos de uma vez. Eu posso pregar, eu posso falar que é algo dolorido, que é algo que dói, mas realmente só a pessoa que perde um filho para entender a dor de perder um filho. Eu não sei que dor é essa. Se você não perdeu, você não consegue entender, embora nós consigamos ver o sofrimento de tal pessoa, nós não sabemos o que passa por essa pessoa, é algo muito agudo. Agora imagina, de repente você está na sua casa e começa a chegar um servo e fala: olha, seus jumentos e alguns servos morreram. De repente chega outro: olha, caiu fogo do céu sobre as ovelhas e sobre alguns servos. Olha, você perdeu seus camelos e seus servos. Basicamente as pessoas estão chegando para Jó dizendo: olha, você está perdendo seus recursos, você está sendo roubado, está sendo destruído, está caindo fogo do céu. Então do maior dentre os filhos do Oriente, Jó começa a cair e passa a ser do maior o menor, o mais pobre. É o que a Bíblia está dizendo, ele era o maior, mas Deus está permitindo que esse homem chegue à miséria, e Deus tem um propósito com isso. E muitas das vezes nós não entendemos por que Deus permite essas coisas nas nossas vidas. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós entendemos que nada é por acaso. Porque, falando de uma forma humana, Jó não sabia o que estava acontecendo. Jó não sabia. E muitas das vezes é assim nas nossas vidas. Existem coisas que estão acontecendo que nós não sabemos, nós não entendemos. Nós queremos perguntar para Deus: Senhor, por que isso? Mas nós devemos aprender com Jó. Por isso que esse é o primeiro livro que foi escrito, porque Deus quer que nós aprendamos algo, que nem tudo nós vamos entender de imediato. Tem coisas que às vezes vai levar meses, às vezes vai levar anos para compreendermos, mas a questão não é reclamar com Deus, não é ir tomar satisfação com Deus. E nós vamos aprender algumas coisas com o livro de Jó, e Deus quer que nós aprendamos isso. É interessante que depois desses fatos, a Bíblia nos diz que Jó teve uma reação. A Bíblia vai dizer que depois de Jó ouvir todas essas catástrofes, essa calamidade, essa desgraça que caiu na sua casa, a Bíblia nos diz no versículo 20 do capítulo 1 de Jó, que então se levantou Jó, rasgou o seu manto. Isso é um sinal de tristeza naquele tempo, era um sinal de que ele estava triste, muito amargurado, muito entristecido. Raspou sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou, seja bendito o nome do Senhor. E termina o capítulo 1 dizendo que em tudo isso não pecou Jó e nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu creio que Deus quer que a gente aprenda algo com isso. Existem coisas que vai acontecer na nossa vida, como eu disse, que é porque nós estamos plantando e colhendo, mas tem coisas que Deus permite, e geralmente essas coisas que nós não entendemos. Ah, Deus, por que o Senhor permitiu essa pandemia? Por que o Senhor permitiu que muitas pessoas perdessem o emprego? Por que o Senhor permitiu que muitas pessoas morressem de forma jovem, por que o Senhor não livrou? Tem coisas que nós não vamos entender.
Por que os filhos de Jó morreram todos de uma vez? Não podia ser só um filho, não podia ser só as 3 filhas, não podia ser só os 7 filhos, não, todos de uma vez. Existem coisas que Deus permite que nós não entendemos, e nós não vamos entender de imediato, mas Deus tinha um propósito. E é isso que Deus quer que nós aprendamos, o propósito. Aqui nós começamos a ver as profundezas da consagração de Jó, porque tem muitas pessoas que quando perdem empresas, benefícios, seus bens, o apoio da sua família, pessoas se matam. Quantas pessoas nesse século presente que nós vivemos, pessoas famosas, pessoas ricas, que nós conhecemos, que aparecem aí na internet, que tiram sua vida simplesmente porque não estavam felizes. Pessoas que nós, muitas das vezes, que não temos uma condição financeira alta, a gente vê pessoas ricas tirando a sua vida e às vezes deixa ali um vídeo gravado, às vezes deixa ali uma carta escrita, às vezes avisa para alguém e fala: olha, eu vou tirar minha vida porque para mim não está dando mais certo, eu não estou feliz, tem algo de errado acontecendo. A gente olha para a vida de Jó e olha tudo isso que aconteceu com ele, e a gente vê que se tem uma pessoa que tinha motivos, humanamente falando, para tirar a vida porque fala: eu não sei porque essa desgraça me aconteceu, eu não quero mais viver, eu vou morrer, eu quero me matar, é Jó. Mas pelo contrário, a gente aprende com Jó que a consagração dele a Deus era tão profunda, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que quando aconteceu tudo isso na vida dele, qual foi a reação dele? O que significa: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá, o Senhor deu e o Senhor tirou, seja bendito. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando: eu entendo que tudo o que eu recebo vem de Deus, e se Deus quiser tirar, Ele tira, porque Ele é Deus. Não importa o que aconteça, não importa se o Senhor está me abençoando, ou se o Senhor está permitindo todas essas catástrofes, não importa. Mas o que realmente importa é que o nome do Senhor tem que ser adorado. Essa é a essência da adoração de Jó. Não importa o que aconteça, eu vou seguir adorando a Deus, porque não importa o que aconteça, Ele é digno de ser adorado. E disso eu aprendo que Deus quer nos mostrar algo. É interessante que depois de toda essa situação, vai acontecer como nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 1. Outra vez aconteceu um certo dia que vieram os filhos de Deus para apresentar-se diante do Senhor. Então mais uma dessas apresentações dos anjos diante do Senhor. Eu aprendo que de tempos em tempos isso acontece, e até hoje isso acontece. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor permitiu agora Satanás tocar na vida de Jó, mas não tirar a vida de Jó. Mais uma vez eu vejo Deus permitindo coisas, mas estabelecendo limites. Entenda, muitas das vezes o Senhor vai permitir. Lembra quando o Senhor Jesus disse a Pedro: Satanás pediu para peneirar a sua vida, mas eu orei por ti, para que a tua fé não falhe. Então Satanás muitas das vezes vai querer dar investidas na nossa vida, contra a nossa vida, para tentar nos destruir, para tentar destruir a nossa fé e coisas semelhantes, mas o Senhor estabelece limites, então nós não precisamos nos preocupar com isso. Por mais difícil que seja e por mais que nós não entendamos, a Bíblia diz que Deus estabelece limites e fala: você só vai vir até aqui, porque eu conheço o limite e a força do meu servo. A Bíblia vai dizer que agora, no versículo 7, Satanás saiu de diante do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta dos seus pés até o alto da sua cabeça. Se você puder, depois pesquise no Google úlceras malignas e clica em imagem, e o que você vê é um pouco feio, é assustador. E imagina, desde a planta do seu pé até o alto da sua cabeça. Não foi qualquer coisa que aconteceu com Jó, isso é algo feio, deve ser algo dolorido. Depois pesquise e você vai entender um pouquinho o que aconteceu com Jó. A partir de agora, eu não vou ir lendo os versículos, porque tomaria muito tempo. Mas eu separei os versículos, como eu disse há pouco atrás, de forma resumida, e eu vou dando os versículos. Depois, se você quiser ler com calma, é só ir anotando os versículos. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 2 e no versículo 9, que Jó ele perdeu o apoio da sua mulher. Ele começou a perder o apoio, a influência da sua mulher na vida dele. Então imagina, um homem que perdeu todas as suas finanças, todos os seus recursos, perdeu os seus filhos, foi acossado com úlceras malignas, uma doença maligna. Agora vai dizer que ele também começa a perder o apoio da sua mulher. O mundo dele está desabando e ele não tem em quem confiar, em quem pedir ajuda. A Bíblia vai nos dizer, começa a nos dizer no final do capítulo 2,
no capítulo, depois em diante, por todo o livro de Jó, que Jó foi considerado pelos seus 3 amigos um hipócrita, um pecador. Aqueles amigos, olha que interessante, alguns amigos de Jó foram até ele para consolar ele. Só que a Bíblia vai dizer que em vez de consolar ele, esses amigos começaram a falar: Jó, você está em pecado, você fez alguma coisa de errado, Jó. Você é um hipócrita nas suas palavras, você está falando que não cometeu pecado, que você está puro, mas isso é errado, você cometeu pecado, porque nenhuma desgraça acontece com ninguém desse tamanho se não tiver em pecado. Disso a gente aprende outra coisa. Se alguma pessoa está passando por algum mal, algo tão terrível, nem sempre é pecado. Nós temos esse olhar, como o olhar dos amigos de Jó, de olhar e acusar: olha, fulano fez algo, porque para estar acontecendo isso na vida dela, está em pecado. Nem sempre é assim, nós devemos tomar cuidado com esse tipo de julgamento. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para não cair. Talvez os amigos de Jó estavam de pé, mas por causa dessa falha, desse olhar errôneo, eles caíram. Então a gente deve ter esse cuidado também. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo 3, versículo 11, que Jó, ele desejou não ter nascido. Quantas pessoas, quando muitas das vezes acontecem situações que são difíceis, que são contra a nossa vontade, talvez pensam: nossa, por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Jó desejou isso. Por isso que eu disse, tem algo que Deus está querendo nos mostrar no livro de Jó, que não é algo novo. O que acontece com nós, aconteceu com tantos no passado, está acontecendo com tantas pessoas no mundo, muitas pessoas, porque Deus permitiu isso. Eu nem queria ter nascido, seria melhor que eu não tivesse. Jó também quis isso, ele desejou não ter nascido. Isso está no capítulo 3, versículo 11. A Bíblia diz, pulando para o capítulo 6 e para o versículo 14, a Bíblia diz que Jó queria um ombro amigo. Muitas vezes é isso que nós queremos. Muitas vezes nós queremos, acontece tantas coisas ruins, como nós acabamos de ler aqui na vida de Jó, e ele simplesmente queria um ombro amigo. E os 3 amigos que estavam lá para consolar ele, na verdade estavam esculachando ele. Ele não tinha um ombro amigo. A Bíblia vai nos dizer que Jó teve pesadelos e visões assombrosas. A Bíblia diz que ele pensava que pelo menos quando fosse dormir, ele teria algum descanso, mas a Bíblia diz que ele não tinha descanso. A Bíblia diz que ele tinha pesadelos, ele tinha visões. A Bíblia diz que nesse momento ele desejou a morte. Olha que interessante. E onde está isso? No capítulo 7, do versículo 13 ao 16. A Bíblia diz que Jó desejou a morte. E disso eu entendo que a profundidade da dor que ele estava passando era algo tão grande que ele falava: é melhor que o Senhor tire a minha vida, seria melhor eu não ter nascido, seria melhor eu morrer, por quê? E tudo isso porque ele não entendia. Por isso que eu falo para vocês, se a gente não entender o porquê de uma situação, entenda que existe um propósito. Nós não vamos entender tudo. Nós não vamos entender tudo na hora, de imediato. Jó não entendeu. Jó não sabia o que estava acontecendo. Jó não sabia que Deus tinha exaltado ele diante de anjos, diante do próprio Satanás, falando: ninguém é como meu servo Jó na terra. Talvez existem coisas que estão acontecendo que nós não entendamos. Mas existe um propósito maior. Por isso, a necessidade, a importância de nós não desfalecermos, de nós não desanimarmos na fé, porque mais tarde nós vamos entender. Mas vamos continuar falando um pouquinho de Jó, para você entender como esse homem consagrado, como esse homem conhecedor de Deus também era ser humano, também tinha necessidades, passava por coisas como nós passamos. A Bíblia vai nos dizer, mais uma vez, no capítulo 10, no versículo 18, e no capítulo 3, do versículo 11 ao 12, que Jó, além de ele ter desejado a morte, mais uma vez ele lamenta o seu nascimento. Ele não queria ter nascido depois disso, porque na mente de Jó, ele pensava o seguinte: não faz sentido a minha existência. Por que eu vim? Eu entendo que tudo que o Senhor faz é de acordo com a vontade dele, e ele é digno de ser adorado, mas para mim a vida não tem mais sentido. Era isso que Jó está dizendo, e talvez você que está assistindo esse vídeo tenha esse mesmo pensamento: a vida não faz sentido, porque está passando por alguma situação difícil. Mas entenda, existe um propósito de Deus. Não desista agora, não desista agora. Existe algo melhor reservado para o futuro, mas isso é para aqueles que permanecem fiel até o fim. Jesus disse que aqueles que vão ser salvos não é o que confessam o nome dele, mas é aqueles que permanecem fiel até o fim. Então, aguarde até o final. Deus tem algo para a sua vida. A Bíblia vai nos dizer que Jó,
É interessante que mesmo com todas essas situações, no capítulo 13 ainda, do versículo 15 ao 18, Jó, ele afirma sua fé em Deus. Então, isso é o mais importante, não desista do que Deus tem para a sua vida. Mesmo que você não entenda, firme sua fé em Deus, existe algo de Deus. Existe algo de Deus preparado para a sua vida. Não desista, faça como Jó, firme sua fé em Deus. Como ensinou o Senhor Jesus, firme os seus pés na rocha e não tire os seus pés daí. Tem algo preparado de Deus. A Bíblia vai dizer que Jó, isso é algo interessante, Jó sabe que não existe nenhum ser humano capaz de se justificar a si mesmo e de justificar o seu próximo. E onde está isso? Isso está no capítulo 14. No capítulo 14 do livro de Jó, é algo que eu preciso ler isso. A Bíblia diz assim: quem tornará limpo o imundo? O próprio Jó responde: ninguém. O que ele está falando? Quem que pode purificar o pecador? Ele está falando: ninguém. Por que é importante frisar isso? Entenda que Jó está falando em termos humanos. Ele está falando: não existe nenhum filho de Adão, nenhum, que é capaz de se purificar a si mesmo e purificar o seu próximo diante de Deus. É interessante a gente saber isso, que Jó tinha essa mentalidade, essa revelação espiritual, que não existe nenhum ser humano que é capaz de se justificar dos seus pecados diante de Deus. Segura isso que já você vai entender. A Bíblia vai nos dizer também que a honra, a dignidade de Jó foi ofendida várias vezes pelos seus amigos. Isso está no capítulo 19, no versículo 13. A Bíblia vai dizer que Jó, ele diz que o próprio Senhor tirou a honra que ele tinha. Isso está no capítulo 19, versículo 9. A Bíblia diz que os seus irmãos, os seus parentes, a Bíblia nos diz, isso também está no capítulo 19, tratavam ele como um estranho, se afastavam dele. E a Bíblia diz que os seus conhecidos, as pessoas que conheciam Jó, que faziam parte do seu círculo íntimo, no capítulo 19, no versículo 13, e no capítulo 19, versículo 14, se afastaram de Jó. A Bíblia vai dizer que os parentes de Jó se afastaram dele, capítulo 19, versículo 14. E quantas das vezes não é assim? Quando passamos por um vale, por uma situação dark, difícil, escura, as pessoas se afastam de nós. Às vezes a gente quer um ombro amigo para compartilhar e as pessoas são hipócritas. Aconteceu tudo isso com Jó, olha quantas coisas aconteceu com Jó. Por que eu achei por necessário fazer toda essa lista? Porque muitas das vezes quando a gente ouve uma pregação no livro de Jó, a gente só ouve que ele perdeu os seus bens, que ele perdeu os seus filhos, que a esposa dele o abandonou. Mas eu quero que você entenda que aconteceu muito mais com Jó do que a gente imagina. E com esse entendimento, e vendo o final do livro de Jó, a gente consegue ter fé de que tem algo melhor preparado. Embora nós não entendamos nesse presente momento, existe algo melhor. A Bíblia também diz isso no capítulo 19, que os servos de Jó, não lhe obedeciam. A Bíblia diz que os moradores da sua casa, até as criadas da casa de Jó consideravam ele o estranho. A Bíblia diz no capítulo 19, isso está no versículo 15 e 16, diz que Jó implorava o favor dos amigos, dos servos dele. E o pouco que eu estudei, eu não sei hoje em dia, mas pelo menos naquele tempo, no Oriente onde eles viviam, era uma tremenda de humilhação. Você suplicar para que o seu servo lhe obedecesse, isso era uma grande humilhação. E já suplicava ajuda e ninguém ajudava ele. A Bíblia também nos diz, mais uma vez, no capítulo 19, no versículo 17, que a mulher de Jó, sua própria mulher, ignorou, embora a Bíblia diz que Jó suplicou pela ajuda da sua esposa, e a Bíblia diz que ela não o ajudou. Então olha a condição desse homem. O homem foi abandonado, largado por todos, familiares, amigos, servos. Os seus amigos que estavam ali para consolar estavam mais atrapalhando do que ajudando. A sua própria esposa, a sua própria companheira, como diz a Bíblia, aquela que deveria ser a adjutora idônea, que está com ele em todos os caminhos, em todo momento. Como nos dias de hoje nós fazemos um juramento no nosso casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ela o abandonou também, ela não queria ajudar ele. E quantas vezes não é assim? Quantas vezes nós não precisamos de uma ajuda e nós não temos essa ajuda? Só que também algo aconteceu, existe um testemunho de Jó muito glorioso.
E é sobre isso que a gente vai falar agora, porque Jó, ele entendeu. Você lembra que nós lemos no princípio desse vídeo, nós lemos a respeito de João, no capítulo 11, que o Senhor Jesus fez uma pergunta para Marta. Ele disse, depois de falar, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você lembra que o Senhor Jesus fez a seguinte pergunta, Marta, crês tu nisto? Você lembra disso? A Bíblia vai nos dizer que Jó, ele entendeu. Essa pergunta que o Senhor Jesus fez há 1500 anos à frente de Jó, é mais ou menos esse o período que Jó viveu, 1500 anos antes de Cristo. Jó entendeu, porque Jesus perguntou, crês tu isto? Jó entendeu em quem ele tinha que crer. E se você está começando a entender o que Deus está falando, eu vou ler o versículo 25 no próximo vídeo. Se você estiver gostando, não sai daí, não perde essa revelação. O que Deus vai revelar daqui para frente é algo glorioso, é algo profundo. Não perca o que Deus tem para a sua vida. Isso pode transformar a sua vida, isso vai transformar a sua vida. Em nome de Jesus, não perca o que Deus tem para você. Não desanime na fé, não esmoreça na fé. Deus tem algo preparado para o seu coração e isso vai transformar toda a sua vida.